Bom, começou a nossa aula de hoje, depois do feriadão da semana passada, né? Agora eu andei revendo o nosso calendário e a gente tem também o calendário da universidade se estendeu. Temos mais dias pela frente. E dessa vez a gente está um pouco adiantado. Isso não é problema. E por isso mesmo eu vou fazer uma recapitulação antes de voltar à química, século XVIII, de alguns pontos que eu acho importante. Eu já tenho uma tarefa nova para vocês. Esse fim de semana vou corrigir aquela primeira tarefa. Eu vou corrigir esse fim de semana, certo? Porque, vendo aqui no calendário da gente... Opa, esqueci de uma coisa, vou apresentar logo. Ó, seguinte, olhando aqui, ó, nosso calendário programado, aqui do SIGA-A, conteúdo programado aqui, vamos ver o calendário. Por exemplo, hoje, dia 9/4, ainda está no desenvolvimento da experimentação, a filosofia mecânica. Aqui, realmente eu coloquei muito tempo também, porque dessa vez foi muito tempo aqui. Vou ter que reformular isso. Depois ainda, a Idade Moderna, continuação, que essa parte aqui era para a parte de biologia. E no dia 23/4, que era Lavoisier, o nascimento da química, e a data para eu implantar a primeira nota. Então, dia 30, o século XIX, realmente estaria um pouquinho atrasado se a gente estivesse seguindo aqui, do jeito que está aqui. Mas a gente pode dar uma revisão. Um motivo para o nosso adiantamento é que eu não passei na íntegra aquele documentário sobre Galileu, sobre a vida dele, que das outras vezes, tanto em sala de aula presencial, eu levo o DVD e passo, aí são 2 horas de documentário, e eu paro muito para comentar também. Dou muita pausa para fazer os comentários. E período passado eu apresentei esse documentário 2 horas aqui, né, compartilhei pelo YouTube. E é muito demorado também, né? Muito demorado até para os nossos... Fica um pouco, eu acho que também fica um pouco, pode variar, etc., mas fica um pouco enfadonho e, por isso, antididático. Certo? Agora ficaram uns pontos que eu vou comentar aqui com vocês por conta dessa tarefa agora, o nascimento da ciência moderna. Este é o laboratório de avaliação para a segunda unidade. Nosso tema é o nascimento da ciência moderna. Vou rever também como é que está a configuração aqui dessa tarefa. A ciência moderna surge quando a Europa supera o pensamento medieval, tendo o Renascimento como fase intermediária. O que aconteceu nessa fase? O que mudou em relação à Idade Média? Primeiro, qual o papel da mentalidade realista do Renascimento, como visto em Leonardo da Vinci, para a superação do pensamento medieval? Então, o pensamento medieval não era um pensamento realista. Então, foi necessário realmente a gênese, ou desenvolvimento dessa mentalidade realista. E a gente também pode dizer que uma grande diferença entre... Espera aí, está aqui. De novo aqui. Uma grande diferença entre a Idade Média, o Renascimento e a Idade Moderna, certo? Que na Idade Média o conhecimento
estava tão consolidado, estava tão dogmático também, que não era questionado. Não havia questionamento. Então, eles pensavam que sabiam o que era necessário saber. Simplesmente isso. Eles, durante a Idade Média, não se reconhece a ignorância. Não havia reconhecimento da ignorância. Tudo já tinha explicação e pronto. Eu apelava para motivos divinos, em geral, ou porque tal coisa existe. Foi porque Deus quis que tal coisa existisse para fazer suprir o mundo de tal coisa. Então, tinha toda essa postura que é muito dogmática mesmo, né? Dogmática. Não é só a questão dos dogmas da religião. O conhecimento como um todo era dogmático, no final das contas. E não havia o reconhecimento da ignorância. Para surgir a ciência, teve que haver reconhecimento da ignorância, mas antes disso, teve que haver a mentalidade realista teve que se desenvolver. Mentalidade realista é esta que começa a prestar atenção na realidade e não no que está escrito na Bíblia, no que está escrito, no que foi escrito pelos filósofos como Aristóteles, e dá a atenção. A arte foi fundamental para isso, porque a arte foi a primeira coisa que teve postura realista, como o próprio Leonardo da Vinci. Ele tem postura realista porque ele queria ver o mundo para representar um mundo, mas ele também queria para entender o mundo. Quais foram as mudanças em relação à matemática que ocorreram da Idade Média até a Idade Moderna? Lembre-se da postura de Copérnico e principalmente de Galileu. Olha, antes deles, houve uma retomada ao platonismo. Teve um período, que acho que eu não falei direito para vocês, em que teve uma retomada ao platonismo. Muitos dos autores que Galileu e Copérnico liam eram autores neoplatônicos que questionavam o aristotelismo, especialmente os matemáticos. Os matemáticos questionaram muito o aristotelismo, porque a física aristotélica, colocando entre aspas, não sei se dá para colocar entre aspas, não, porque originalmente o nome física é por conta dos gregos, que seria o estudo da natureza, vem da palavra grega que quer dizer natureza, que natureza vem do latim, physis, será a pronúncia não deve ser essa, não, mas é natureza em grego. Então, o estudo da natureza é a física. Então, a abordagem aristotélica que é muito diferente da abordagem que se seguiu depois. Essa física aristotélica é uma física sem matemática, é uma física qualitativa, praticamente, qualitativa, a partir da observação e razão. Se observava e se fazia, se tirava conclusões. Isso não funcionou no estudo da natureza. Foi totalmente equivocado. Totalmente equivocado. E essa ausência de matemática, essa ausência de referências a grandezas, ou de descrever o mundo a partir de ideias fundamentadas na matemática, começou a incomodar os matemáticos, depois que, no final da Idade Média, a matemática se desenvolveu muito. Então, os matemáticos foram os primeiros a questionar esse aristotelismo na física e abriram caminho para Copérnico e Galileu. E Copérnico inicialmente de forma pioneira na astronomia, ele foi realista em relação ao uso da matemática. No realismo, a gente tem esse tipo de postura. É como fosse esse tipo de postura. Ó. Se meus cálculos dizem que tal fenômeno é desse jeito, apesar dos meus sentidos não dizerem isso, não me mostrarem isso,
Se meus cálculos dizem que o fenômeno é assim, é porque ele é de fato assim. Ou seja, essa postura realista em relação à matemática confia mais na matemática que nos sentidos. Há uma postura realista diante da matemática, que a matemática permite a gente conhecer a natureza. E a partir daí, para desenvolver leis da natureza com base em relações entre grandezas matemáticas, foi o passo seguinte. Aí temos a fase, o desenvolvimento do método experimental. Aí eu pergunto também, por que o debate astronômico foi tão importante nesse período? Só vou adiantar o seguinte, porque ele começou na astronomia, por conta de Copérnico, por conta do que justamente por conta desse realismo matemático, que foi primeiro aplicado na astronomia, por razões, digamos assim, que essa aplicação era mais fácil metodologicamente na astronomia do que em fenômenos aqui na Terra mesmo, fenômenos que para poder usar a matemática tem que ter tem aquilo que a gente chama de experimento, né? Tem que ter um método experimental. E a astronomia é um método basicamente de observação. A matemática tem um papel aí de traduzir o que se observa, certo? De traduzir o observado. E a parte experimental, porque a gente não faz experimento com os céus, com coisas astronômicas. O que é o que seria experimental na astronomia são as previsões astronômicas. Cria um modelo matemático, um modelo de, de, de como é que os astros, as coisas funcionam a partir das nossas observações, faz a previsão, se a previsão der certo, é porque o modelo fica corroborado, tem alguma possibilidade dele ser adequado, né? Então, quem ganhou foi Kepler, nesse caso, entre Copérnico, Brahe, que foram os modelos heliocêntricos, Copérnico, Brahe e Kepler. Realmente, quem ganhou com o tempo, que mostrou ter um modelo mais adequado, foi o de Kepler. Por isso que ele faz uma comparação cosmo, aristotélico, modelo Ptolomeu, o sistema de Copérnico, Tycho Brahe, Kepler. Porque, no final das contas, Kepler foi vitorioso para a fundação da ciência moderna. E qual o papel que Galileu teve? Ele teve, digamos, vários. A atuação dele foi muito abrangente. Como já falei para vocês, a gente pode recapitular. Eu não estou querendo, eu estou comentando aqui, não significa que vocês têm que fazer. Eu não estou dando, eu não acho que eu esteja dando resposta. Peraí, permitir. Eu não acho que eu esteja dando resposta para vocês, certo? Porque vocês têm que expandir um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, certo? Eu estou aqui fazendo uma espécie de revisão. Mas qual o papel que Galileu teve na origem da ciência moderna? Para ter ciência moderna, se teve que abandonar o aristotelismo, certo? Ele justificava o sistema de Copérnico, certo? Ele justificava esse sistema de Copérnico defendendo a partir da matemática e, para poder defender Copérnico, você tem que negar Aristóteles. Você tem que refutar Aristóteles.
mostrar onde está errado. Uma boa parte do trabalho dele foi mostrar os erros da física aristotélica. Foi demolir a física aristotélica. Em boa parte, nos livros que ele escreveu, como aqui o Diálogo, está ali. Esse diálogo, ele tem um outro. Aí sobre o sistema máximo do mundo, que é ptolomaico e copernicano. Ele tem sobre o movimento, que é posterior a esse, que só entra na física do movimento, na forma de diálogo também. Esse livro eu também tenho, mas conseguindo um sebo numa edição bem como se fosse improvisada, né? Uma edição dos anos... Eu mesmo tradutor. Uma edição só mostrando. Não tem nem esse livro, não tem nem ficha catalográfica. Esse outro. Professor, licença. Oi. Tem uma aluna querendo entrar. Eu já dei permissão de novo. Ah, tem mais. Porque eu não vi um barulhinho, que fica um barulhinho aqui de notificação no meu ouvido. Vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida. No documentário que o senhor mandou para a gente, que eu confesso que eu amei esse documentário, Galileu, ele reafirmou as ideias de Copérnico ou ele também publicou no livro dele? Porque eu fiquei com dúvida nessa parte. Ele publicou, ele defende Copérnico e publica. Ele publica nesse livro aqui, ele fala... Ele defende Copérnico, argumentando e mostrando, e usa toda a argumentação que ele tem para defender Copérnico, o sistema copernicano. Ele defende mesmo. Mas no livro ele fala como se estivesse dialogando entre Copérnico e Ptolomeu, entre um defensor de Copérnico, um defensor de Ptolomeu e Aristóteles, e um anfitrião que comenta os dois. Para começo da história, o anfitrião acaba dando mais razão ao defensor de Copérnico. Do personagem que defende Copérnico, ele dá muito mais razão. O anfitrião é como se o anfitrião tivesse uma certa parcialidade. E, além do mais, a argumentação a favor de Copérnico ou é parcialidade de Galileu, porque o defensor de Copérnico no livro, personagem, que seria fictício, um nome lá fictício, que na realidade é uma homenagem a um aluno dele. O nome é Sagredo, Salviati e Simplício. Sagredo e Salviati foram alunos dele, lá em Veneza, que já tinham falecido nessa época, que eram nobres de Veneza. Sim, e que um era embaixador, já foi embaixador em Roma, etc. E de vez em quando o que foi embaixador em Roma, por exemplo, disse: na viagem que fiz para Roma, né, que peguei um navio ali, então conta fatos biográficos deles no caminho. E Simplício foi um comentador de Aristóteles romano, do final da época do Império Romano. Que realmente existia um Simplício, certo? Não é tão fictício do final das contas. Mas ele botou os três para conversar, né, no livro, e ele, inclusive, tem muita passagem que é a descrição de matemática. Então, assim, se você pegar tal coisa, ele vai fazendo a descrição no texto, certo? E coloca lá alguns diagramas geométricos, como se fosse o defensor de Copérnico desenhou tal coisa, etc. O texto é muito erudito, é muito difícil de ler. Viu? Esse livro, hoje em dia, está tão fora do nosso contexto que... Tanto é que tem muito comentário do tradutor. De comentário do tradutor, de introdução e comentário, é metade do livro. Nossa, então, ele é lógico que argumenta a favor de Copérnico, do mesmo jeito que ele bota os argumentos possíveis do aristotelismo. Eu não sei dizer se foi de propósito que ele melhorou os argumentos a favor de Copérnico, ou foi porque as evidências da época eram favoráveis a Copérnico, que, de fato, a argumentação favorável a Copérnico é melhor mesmo por questões que não foi do gosto de Galileu mesmo.
né? Acho que, sei lá, dá para entender que quando se parte para a argumentação matemática, Copérnico ganha. Não tem como. E ele fala do princípio da relatividade do movimento. Aí um princípio, uma argumentação de Galileu, que ele fala do seguinte modo. Um exemplo que ele dá. Você imagina, é um típico experimento de pensamento. Você se imagine dentro da cabine de um navio fechada. Você não sabe se o navio está em movimento ou não. Todo mundo, eu pergunto, todo mundo já passou por isso. Por isso essa história também de um deles falar que viajou de navio lá para Roma, teve um trecho de navio lá de Veneza para Roma. Depois percorreu o resto, né, na terra. Imagina dentro de um. Você está dentro. Se o navio está numa velocidade constante no mar calmo, você não sente que o navio está em movimento. Você não sente. Se tiver uma borboleta dentro da cabine, ela vai voar sem tomar conhecimento também. Sem tomar conhecimento ali, se vai planar, ele começa a descrever que tanto faz o navio estar parado ou em movimento, o movimento da borboleta dentro da cabine, a cabine está parada para ela. Então, esse é o princípio da relatividade. Se algo compartilha o movimento, certo? Aquela coisa que está compartilhando o movimento é como se estivesse parado para ela. A gente aqui na Terra, do mesmo jeito, a argumentação dele. Nós estamos nos deslocando ao redor do Sol, na Terra. Se estamos parados em relação à Terra, nós estamos parados. Em relação à Terra, não em relação ao Sol. Então, é porque Galileu ele desenvolveu essa argumentação por décadas. Quando chega nesse livro, já tem uma certa idade, né? Ele já estava escolado, já desenvolveu e conhecia muito bem o aristotelismo. Ele demonstra conhecer. Ele demonstra também ter uma erudição muito grande. Cara que todo mundo conhecia, né? Mas ele conhecia a ponto de criticar, a ponto de mostrar os pontos falhos, né? E olha, vou botar aqui. Qual o papel de ciência? Voltando a falar de Galileu, né? Então, o primeiro ponto foi esse. A ruptura contribuiu para a ruptura com a física aristotélica. Para nascer uma nova física, que é o que a gente chama hoje de física clássica, a física que se consolida mesmo com Newton, né? Se consolida mesmo com Newton. Teve que romper com a tradição que vinha da Idade Média. E é um ponto. Outro foi ser pioneiro. Isso já acabei já falando, né? Defender Copérnico, foi pioneiro no uso da luneta para observação astronômica, que contribuiu também para refutar o aristotelismo, que o aristotelismo considerava o céu perfeito, e isso era usado até como dogma da Igreja Católica, como dogma, porque o céu era divino. Isso é uma confusão, eu acho que seria como uma interpretação meio que os teólogos depois disso não fazem mais. Mas teólogos depois disso não fazem mais. Tanto é que eu já vi dizer, uma coisa é o céu bíblico, outra é o firmamento e o espaço. Firmamento é o que é esse céu da atmosfera, né? Azul durante o dia, com as nuvens. Então, esse é o céu, esse é o firmamento, e que à noite permite ver as estrelas, porque não tem a luz intensa do sol. O espaço também é o que os astrônomos chamam de espaço. O céu bíblico, o paraíso, etc., que é o divino, a coisa que é divina e que não é visível,
Então, mas na época se achava que esse céu observável fosse o céu divino, fosse a morada de Deus. Então, ao usar a luneta, ele mostra que o céu não é perfeito. Esse céu observável, pelo menos isso não é perfeito. Então, isso não é, a Lua, Sol, planetas, não são formados com uma quintessência. Cometas são celestiais. Isso já foi Tycho Brahe que demonstrou. Cometas são celestiais. Podem surgir estrelas, como hoje a gente sabe que são as supernovas. São, na realidade, explosões de estrelas. Que a estrela explode. Teve uma supernova relatada por astrônomos chineses no ano de 1100, por aí, no ano cristão, né, de 1100, e que o relato é que essa supernova era visível de dia. E supernova se apaga também, né? Eu não sei nem quanto tempo a luz brilha, essa luz fica visível. Agora eu não sei, realmente eu não sei quanto tempo ele pode ficar visível para a gente. Que é uma explosão, é a luz da explosão, depois some. Então aí também é outro motivo, né? Se observar a supernova não era algo tão corriqueiro. Brahe observou que o negócio sumiu depois. Uma estrela apareceu e depois sumiu. Uma estrela que não existia aparece e depois some. Então mostra que as coisas nos céus não são eternas e imutáveis. Cometas não são imutáveis também, por isso pensavam que eram fenômenos atmosféricos. E Brahe mostrou que não, que são celestiais. Os cálculos dele mostrou que eles são muito mais, um cometa lá que ele observou estava muito mais afastado da Terra do que a Lua. Eu não entendo de astronomia, mas é mais ou menos por aí. A ponto de referência, quando se faz a observação astronômica. No hemisfério norte, ele tomava a estrela polar como ponto de referência, e pela angulação de estrela polar, luas e outros conhecidos, ele dava para calcular, fazer uma triangulação e calcular, por exemplo, a posição do cometa em relação a toda a estrela polar, a lua, e ao longo dos dias que ele aparece, e se observa também pelo movimento da Lua que ele está muito mais afastado da Terra do que a Lua. É possível. Eu não entendo direito como são esses cálculos, mas os cálculos são feitos assim. Então, uma outra coisa que eu acho que não ficou muito bem esclarecida é a questão do método, certo? Do método experimental. É um ponto importante para a gente, e isso para ver no mecanicismo, certo? Que o método experimental não foi criado por ninguém. Primeiro começa a matematização da representação da natureza. Um dos defensores, o próprio Galileu. Que isso tem uma inspiração, uma origem platônica. Mas o método experimental não é platônico. Também não é. Muito menos aristotélico. E o método experimental, ele é empírico e racional. Racional também. Empírico e racional. Tem que separar para não falar empírico e irracional. Empírico também é racional. Certo? Tem uma passagem num documentário que eu lembrei de duas. Quando Galileu fala naquele documentário, é baseado em textos dele. Texto como o livro O Ensaiador, que é um texto de ensaios filosóficos, bem antes desse livro, né, que ele era relativamente jovem. E nesse O Ensaiador tem uma parte que
Ele diz mais ou menos aquela defesa da matemática. É aquela defesa que, que se existe uma linguagem que a gente pode dizer que a natureza, que o mundo fala, entre aspas, né, é a linguagem matemática. Se descreve a natureza a partir dos volumes, linguagem matemática. Que a matemática representa a natureza. E outra parte ele diz, agora voltando para o lado do método experimental, desse começo do método experimental, quando ele diz, eu quero que todos entendam que a natureza nos deu olhos para contemplá-la, para ver seus feitos, mas também nos deu cérebros para raciocinar, para entender esses feitos. Então, observar apenas não resolve para a gente entender a natureza. A gente tem que questionar o que está observando. Questionar o que está observando, certo? E usar as duas coisas. Não adianta só a observação, como também não adianta só a razão. Então, o método experimental é um método dialético entre o empirismo e o racionalismo. Mas olha, isso só quem foi perceber isso foi no final do século XVIII, com Immanuel Kant, um filósofo alemão, Immanuel Kant, que foi realmente perceber isso. Ainda até ele havia uma briga entre os empiristas e os racionalistas. Descartes um racionalista. Francis Bacon foi um empirista. O Gassendi, empirista. Vários autores, até os ingleses, eu não sei nenhum racionalista inglês, aqueles John Locke, tudo empirista. Que o empirismo o conhecimento é a partir dos sentidos. E o racionalismo a gente conhece a partir da razão. Mas o experimento usa as duas coisas. Certo? Usa as duas coisas. Tanto é que, durante o século XVIII, o método experimental ainda não está consolidado. Porque, olha, no método experimental, totalmente diferente da razão pura platônica ou do empirismo de Aristóteles, que é o empirismo baseado puramente no nosso sentido e tomar como verdade aquilo que chega aos nossos sentidos. Então, não questionar o que chega aos nossos sentidos. A gente vê o Sol girando em torno da Terra, pronto, isso já é inquestionável. É uma verdade evidente por si mesma. O Sol gira em torno da Terra. Né? Vocês já viram que não é por aí. Não é por aí. O Sol não... realmente o nosso sentido pode nos enganar. Então... Professor. Oi. Porque fiquei em dúvida, porque você falou que esse método experimental foi começado com Immanuel Kant. Mas não, desculpa, ele não começou. Ele não começou. Ele concilia, Kant concilia as ideias. Ele realmente estabelece que o método experimental, sim, o método, digamos assim, não porque ele não... Desculpa, eu acho que eu não me expliquei direito. Voltando, Da Vinci, vamos recapitular uma coisa. Da Vinci foi especialmente um observador, mas um observador muito apurado, muito. Ele era, como observador, um gênio também da observação. Da Vinci, ele conseguia perceber, daquele fenômeno que ele observava, explicações até bem apuradas, mas ele nunca fez um experimento. Ele nunca elaborou hipóteses para... Ele fazia uma observação, observava
muito profundamente para querer entender o que está acontecendo. Depois ele continuava observando e aperfeiçoando essa explicação para ele mesmo. É uma fenomenologia. Como é? Fenomenologia. Para mim, eu sempre me atrapalho com a coisa. Olha, então Da Vinci foi essencialmente um observador, mas um observador extremamente acima da média. Ele era capaz de... Mas só que ele nunca fez o experimento. O que era seria um experimento? Por exemplo, o caso das asas das aves. Ele chegou a perceber, e anotou isso, escreveu isso, uma explicação que de fato acontece. Por que as aves voam? Até pelo próprio formato das asas, que lembra a asa de avião, que faz isso aqui nas penas das aves, elas realmente provocam o impulso de baixo para cima. E ele, nas palavras dele da época, ele consegue descrever isso, esse impulso de sustentação, nas palavras dele. Certo? Só que ele nunca fez um experimento. Qual seria o experimento? Simulação em laboratório, num ambiente controlado. Fazia comparações entre um controle, etc. Isso nunca foi feito. Isso ele chegou à conclusão. Então, nesse caso, essa explicação dele é uma hipótese gerada a partir da observação. Certo? Gerada a partir dele. Ele chega a elaborar hipóteses que ele não comprovou, que não verificou, mas, ou seja, hipóteses explicatórias, né? Explicações hipotéticas que nunca foram comprovadas. Ele não deu esse passo além. Esse conceito de experimento é Galileu. O conceito de experimento em que se cria uma hipótese, depois vai verificar. Só que Galileu fez pouquíssimos experimentos. Concretamente, ele fez pouquíssimos. Então, depois de Galileu, que se começa a realmente fazer experimentos. Não experiência, fazer o experimento, que é o testar a hipótese em condições controladas para verificar se aquela hipótese, de fato, funciona. Não vou dizer nem que é verdadeira, é que funciona naquelas condições. Certo? E no final durante o século XVIII já, o método experimental não está consolidado. Muita gente faz experimento, outros não, outros aceitam explicações sem devida comprovação, como foi o flogisto. Aceitam explicações sem a devida comprovação, como se fosse algo verdadeiro, como verdade, como foi o flogisto, calórico, força vital. Força vital, ninguém tinha verificado. Era uma explicação. Não é nem, para mim, eu acho que não é nem hipotética aquela explicação. A explicação de força vital era uma explicação especulativa, é imaginação pura. É como explicar certo fenômeno pela existência de fantasmas. E acatar essa existência e acabou. Para mim, é quase uma explicação do tipo. É bem fantasiosa a força vital. Mas, olha, vamos ver o contexto da época, sempre. Eles não tinham como explicar a vida sem apelar para uma coisa bem... Realmente, o fenômeno vida é muito difícil. O que acontece no final do século XVIII? Eu vou falar pouquíssimo de Kant, do alemão prussiano, melhor dizendo. Kant era prussiano, porque não existia o país chamado Alemanha na época, né? Era aquele só em 1800 e tanto, né, que Bismarck foi da Otto von Bismarck, que consegue foi o líder da unificação alemã. Na mesma época, foi a unificação italiana também. Certo? Digamos aqui, aqueles estados germânicos são muito antigos, mas a Alemanha mesmo não. E essa Alemanha atual é mais nova ainda, né? Porque foi da unificação depois da queda do Muro de Berlim. Então, sim, voltando a falar, o que Kant fez? Qual é realmente o papel de Kant? Kant foi um filósofo, foi um pensador, não foi um cientista.
talvez, foi o filósofo que realmente estabeleceu o papel da filosofia moderna em relação à ciência. Até Kant ainda se tem muito filosofia natural. Galileu não chamava a si mesmo de cientista, e sim de filósofo. Filosofia matemática, filosofia natural, ou eram filósofos naturais, ou eram historiadores, né? Perdão, melhor dizer, naturalistas, né? História natural é o que fazia a descrição da natureza, que classificava os seres vivos, que classificava os minerais. Muito dos geólogos, para a geologia se virar uma ciência experimental, ainda demorou. Biologia só começa no século XIX. Então, o papel também de Kant foi essa separação. E acaba estabelecendo que, a partir dos estudos dele, que se estabelece que filosofia natural é ciência, não é filosofia. O estudo da natureza é uma competência da ciência, certo? Do que a gente hoje chama de ciência, que estudar a natureza não é uma tarefa filosófica. Filosofia é a metafísica, a epistemologia, a ontologia, ética, estética. Quadrinho torto aqui nessa parede. Sim. Então, estética, ética, essas áreas são as áreas da filosofia, do pensamento. O que Kant, vamos voltar a falar isso, qual é a filosofia de Kant, para a gente entender? Kant, ele, na epistemologia dele, ele considerava que nós temos como fossem estruturas a priori, é em que se baseia a matemática. Estrutura de raciocínio, de razão a priori, já na cabeça da gente. E a gente usa isso e observa a natureza e interpreta aquilo a partir dessas estruturas. Na matemática, a gente fica só aqui na cabeça. Mas para observar a natureza, a gente tem que interpretar. A gente nunca entra, de fato, em contato com a natureza, e sim com a interpretação que a gente faz da natureza. Então, existe uma coisa chamada, que ele considerava a coisa em si e a coisa para nós. Nosso conhecimento da natureza é baseado nesse coisa para nós, a partir da nossa interpretação. Então, existe uma relação dialética entre o que a gente observa e o que a gente raciocina. A gente observa e raciocina a partir do que observamos. Então, para a construção do nosso conhecimento sobre a natureza, a gente tem que fazer essa relação dialética de observar e raciocinar. E para tirar a conclusão, porque o conhecimento nunca vai ser baseado no empirismo puro. A gente nunca entra em contato. O conhecimento é uma interpretação. Então, e isso está descrevendo o que é um experimento. Certo? É uma observação com interpretação a partir do nosso raciocínio. Para montar experimento tem que haver raciocínio. Tem que haver, não pode haver. A gente observa, ela faz observações, certo? E, em geral, olha, observações nunca são observações puras. Nunca há uma neutralidade na observação. A observação é sempre algo condicionado ao que a gente quer observar. Também não existe neutralidade. Não é um mito dizer que a observação é algo puro. Não. A gente já observa com
alguma espécie de teoria, digamos assim. Mas essa teoria vai ser reelaborada a partir do que se observa. A gente observa, tenta interpretar o que a gente observou, dá uma explicação e testa aquela explicação. Mas esse processo tem que haver razão para montar um experimento, por exemplo. Essa explicação tem que ser com base na tentar entender o que está acontecendo ali quando vê aquele fenômeno. Monta o experimento para testar uma hipótese. Quando se tem uma hipótese, se tal coisa é devido a isso, então ele se monta em condições controladas o experimento baseado na hipótese, para verificar aquela hipótese. Vai lá, não deu certo, aí procura mudar, aí outra hipótese. Pelo próprio resultado do experimento já vai se começando a imaginar. Tem que usar a imaginação também. Einstein dizia, né, que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque a imaginação gera conhecimento novo. A hipóteses tem muito de imaginação, de tentar entender, imaginar o que está acontecendo. Isso era uma coisa também muito acima da média no caso de Da Vinci. Falando dele de novo, no caso de Da Vinci, ele conseguia, a partir da sua imaginação, visualizar o fenômeno. Visualizar e imaginar o que estava acontecendo ali. Ele também era muito bom nisso. Certo? Então, o papel de Kant é para ficar bem claro que realmente Kant não era cientista, nunca foi um filósofo natural, ele foi especialmente o filósofo, mas um filósofo que a partir daí ele se torna tão influente que o século XIX quase todo mundo tem alguma influência dele. Século XIX, século XX, os pensadores todinhos ali são pensadores dialéticos, que Gaston Bachelard no século XX, Edgar Morin, que ainda é vivo, continua, tem umas raízes kantianas. Realmente Kant foi um divisor de águas para filosofia e ciência. Certo? Então, olha, vamos voltar aqui, porque o que eu disse para vocês, realmente o cara que percebeu que o conhecimento é formado pela essa relação entre sentidos e razão foi Kant. E isso explica muito bem o método experimental. Acho que tem que ficar bem claro isso. É que isso explica o método experimental. Porque o método experimental funciona. Cadê? Eu já estou me alongando muito. Pessoal, vocês estão vendo a minha webcam piscando com falhas? Sim, professor, estou vendo. Tem que ver o que está acontecendo. Ela está ligada por USB. A conexão dela. Ela não é, porque isso aqui é um desktop, deve ser. Isso aqui é desktop. Também tem que fazer uma limpezazinha nas USBs, de vez em quando. Deve ser. Eu já vi isso acontecer e perdeu o sinal totalmente, mas nunca mais tinha acontecido. Vou botar aqui. Isso aqui não precisa de volta. Eu vou recapitular uma coisinha aqui do mecanicismo. Certo? Uma coisa que acho que tem que ficar bem claro, porque mecanicismo é filosofia natural. A filosofia natural que substitui o aristotelismo. Realmente foi um passo intermediário. O primeiro passo para ter a ciência moderna foi ter a filosofia natural chamada mecanicismo. Certo? E século XVII e XVIII. Tanto é que até o século XVIII, às vezes, não tem ciência. Ainda tem uma filosofia natural.
e o mundo passa a ser visto como uma máquina. Tanto é que tem algumas coisas, até em Lavoisier, que há uma influência desse mecanicismo. Certo? Baseado em princípios simples, ou seja, o princípio da mecânica, né? Massa, forma, velocidade, ações de contato, causalidade simples. Aí se nega a causalidade aristotélica, se nega as essências universais, forças ocultas. Tudo isso aí é abandonado. Tudo isso é abandonado, mas houve uma super simplificação da natureza. Também uma coisa que aconteceu. E a gente pode, hoje em dia, vamos contextualizar. O que tem? Antes de passar para a década, vamos contextualizar uma coisa. Estamos ainda no começo do método experimental. Estamos ainda numa época de muita ignorância sobre a natureza, em que o conhecimento está sendo muito incipiente. Isso tudo contribui. Estamos ainda num período em que há muita limitação tecnológica, que vocês sabem muito bem disso. Poucos instrumentos de medição, de precisão, poucos instrumentos, e muitos deles baseados, e muitos deles realmente que não daria para chegar a fazer teste de hipóteses. Não, as coisas tiveram que ser como foram mesmo, não tem como. Então, a gente pode dizer o seguinte: por questões metodológicas, certo? Em primeiro lugar, por questões metodológicas, se teve que simplificar quais os fenômenos que podiam ser testados em laboratórios, pouquíssimos nessa época, pouquíssimos. E esse teste era justamente esses testes com base nesses princípios, certo? Então, o lado metodológico foi um lado mecânico, certo? Isso é um ponto. Isso é um ponto. A parte começa, quando se investiga algo, se começa a partir dos métodos possíveis. E o método possível na época era o método simplificar a natureza. Vamos falar em outras palavras, como outra palavra. A gente teria que simplificar a natureza, certo? Encarar a natureza como se fosse uma máquina, mas máquina mesmo, que hoje em dia essa palavra, com o tempo, se mudou. Mas o conceito de máquina aí é como um relógio mecânico, em que é algo fechado, que o resultado do funcionamento do relógio é uma consequência da disposição das partes. Tirou uma peça do lugar e para. Mas aquela peça fica sempre lá e é sempre a mesma. Tirou uma peça do lugar e colocou outra de um tamanho um pouco diferente que não encaixe, não funciona. Então, relógio mecânico sofisticado, é dessa época. Então, eles passaram a fazer analogia e também tinha outros dispositivos com caixas de música, inclusive autômatos mecanizados, feitos por relojoeiros, bonecos que se mexiam. Eles começaram a ver o mundo como se fosse aquilo ali. As coisas, os fenômenos, como se fosse aquilo ali. Então, como é um corpo sendo máquina, certo? É que o resultado do funcionamento é uma consequência daquelas peças. Não mais do que isso e nem menos. É muito diferente da visão organicista e muito diferente da visão sistêmica, como é a atual. A atual é sistêmica. Existem algumas variações. O Edgar Morin, por exemplo, 99 anos que ele está, tem uma abordagem, uma visão muito diferente dos estruturalistas.
Mas isso aí a gente não vai falar agora, não. Falar da coisa contemporânea agora não vai complicar. Mas o que eu quero dizer para vocês, realmente que essa visão de um corpo sendo uma máquina é totalmente diferente. Imagina agora, então, uma célula. Uma célula não é um relógio mecânico. Uma célula está trocando matéria, energia, a partir do conteúdo informacional que ela tem, que o código genético fornece, por exemplo, com um meio externo a ela, e tem processo regulatório. Então, a célula não é uma máquina, não é um relógio, uma máquina, não é algo mecânico como uma máquina. Por quê? Está o tempo ela não é formada por peças. As moléculas estão se transformando o tempo todo, extremamente rápido. E não viola também, uma célula não viola o princípio por ser organizada. Tem gente que pensa que ela viola. Não, mas tudo bem. Tem gente que pensa que ela viola o princípio da termodinâmica, que não entende. Não entende isso. Por que uma célula, qual que existe um ser vivo organizado tendo a termodinâmica? Isso não está em contradição? Não está. Não está em contradição. No começo da história, a célula não viola a termodinâmica. O ser vivo não viola. Porque ele está o tempo todo trocando matéria e energia. Mas só do ponto de vista estrutural já não viola. Vou dizer para vocês por quê. Porque a ordem dentro da célula é uma parte minoritária da célula. Eu faço a pergunta. Qual é o percentual de água que tem dentro de uma célula? 70%, por aí. Depende dela. Lógico que uma adiposa tem muito mais, mas também uma adiposa, a gota de gordura é alta, tem entropia alta. Né? A entropia é elevada numa gota de gordura. E 70% de água. Água em estado líquido não tem nada mais caótico e desorganizado que a água em estado líquido. É tão desorganizado quanto o ar. A água está em fervilha. As moléculas de água fervilham, se fazem ponte de hidrogênio o tempo todo. Dura, acho que, bilionésimo de segundo uma ponte de hidrogênio. Fazendo em média 3,4 pontes, podendo fazer no máximo 4, né? E a média, que estão se rompendo e fazendo o tempo todo, estão se deslocando, se movimentando. Então, a água fervilha, as moléculas de água fervilham. A água é caótica. Então, predomina o caos dentro de uma célula. Como aquelas moléculas interagem com a água caótica é que forma aquela estrutura organizada. Então, só a parte estrutural já predomina a entropia. Digamos assim, é o equilíbrio possível daquelas moléculas com as moléculas de água. Então, a água que é responsável por essa, digamos assim, né? Que a água que é responsável. E voltando a falar, eu queria só dizer isso, né? Que um ser vivo não é uma máquina. Um ser vivo é um sistema químico, certo? Que obedece à lei da física-química, como os princípios da termodinâmica. Então, mas na época não se sabia disso, né? Começaram a ver o mundo como se fosse uma máquina. Aí uma coisa é dizer, olha, a nossa metodologia possível, pelas nossas condições técnicas, é reduzir o mundo a uma máquina, ou reduzir o fenômeno, ou testar os fenômenos inerentes a processos mecânicos como de uma máquina. Outra coisa é dizer, a gente tem que descrever o mundo como se fosse uma máquina. Aí é a epistemologia. Só que eles, na época, deram um passo além. Maior que as pernas, digamos assim, o passo que eles deram. E tropeçaram. E acabaram caindo. Que foi considerar não o conhecimento do mundo encarado como se fosse uma máquina. Eles pensavam que o mundo era uma máquina mesmo. De verdade. Certo? Porque o conhecimento possível sobre o mundo era reduzi-lo a uma máquina e pensaram que o mundo fosse uma máquina. O grande nó foi esse.
o grande problema do mecanicismo foi esse, que, na realidade, faltou modéstia. A modéstia epistemológica de Galileu. Galileu também estabelece um princípio chamado, que pouca gente segue, é o reconhecimento da ignorância. Reconhecimento de até onde vai o conhecimento. O princípio da... Tem uma parte do documentário que ele olha para a câmera e diz, subindo, acho que é subindo uma escada. Eu não sei, que bela expressão. É muito melhor falar eu não sei, admitir a ignorância, do que apelar para a explicação de certos filósofos. Também tem uma outra passagem, agora eu me lembrei, que lá no texto ele fala, coloco na legenda pássaros, mas no texto que eu vi num comentário, daquele do tradutor, que no original é estorninhos. Ele disse que um bom filósofo, um pensador é como uma águia que voa sozinho, e não como estorninhos que voam em bando. É para onde um vai, os outros também vão. Ele estava criticando os aristotélicos. Todo pensa igual e ninguém se questiona. Tudo vai em bando. Tudo vai em bando. Esse questionamento ao pensamento coletivo, isso é uma coisa que ele fazia. Ao pensar coletivo e querer pensar igual aos outros. E que um pensador não pode, tem que pensar por si mesmo, né, para pensar igual aos outros. Não tem que se preocupar com isso. Tem que usar a própria cabeça. Então faltou também aos mecanicistas, certo? Que aos mecanicistas faltou a eles essa modéstia epistemológica de reconhecer os limites do seu próprio conhecimento e queriam explicar tudo, sobre todas as coisas. Todos queriam começar a explicar. Porque o aristotelismo medieval fazia isso, explicava, o conhecimento medieval explicava tudo também. Que é a falta de modéstia, como falei para vocês, né? Falta de reconhecer a própria ignorância. O mecanicismo caiu no mesmo erro, de faltar reconhecer a própria ignorância. E a gente, hoje em dia, também não pode cair nesse erro. Certo? Também faz parte dessa modéstia epistemológica é que, no próprio conhecimento, ficar bem claro onde ele se aplica e onde ele não pode ser extrapolado. Tem muitos intelectuais, e também vai ver isso no século XX. Intelectuais não são coach, esse pessoal, não. Tem intelectuais mesmo que usam princípios da matemática, da física, física quântica, onde não se aplicam, onde não cabe. Isso é muita falta de modéstia também. É muita soberba intelectual, ou vaidade, né? O cara não entende. A gente vai ver que tem um bocado de gente que não entende nada de física, de mecânica quântica, porque leva uns 15 anos para o cara aprender mecânica quântica mesmo. O cara é sociólogo, filósofo, tudo, e aplica coisa de mecânica quântica em psicologia, em psicanálise, e assim vai. E não são aqueles coaches, não, viu? Ali é muito pior ainda. Ali é charlatanismo mesmo. Mas, de qualquer maneira, esses intelectuais estão sendo charlatães, né? Estão sendo... Mas vamos lá. A gente ainda não vai ver isso hoje. O que eu falei de modéstia intelectual, disse que epistemológica, até hoje em dia isso acontece, né? A gente viu, né, que Descartes, só recapitulando, foi um dos pensadores mecanicistas, certo? Em que a filosofia dele é racionalista, com base, e o racionalismo sempre deu grandes contribuições à matemática, mas não à filosofia natural, mas não ao estudo da natureza. O racionalismo puro é muito bom para a matemática.
a razão pura. Certo? É muito bom, isso é uma coisa muito boa para a matemática. Certo? Funcionou, tanto é que a filosofia natural dele não. Não, tem grandes furos nela. Dúvida metódica em rigor, para filosofia e matemática, ótimo. Para questões filosóficas, tudo bem. Agora, para filosofia natural, não. Ou seja, para estudo da natureza, não. Ou para entender a natureza. E ele era mecanicista, que defendia os. Espera aí, isso aqui está. Vou colocar logo tudo isso aí, porque essa animação está. Não revi. Está com erro e eu não revi, para variar. Né? Porque era tudo por ação de contato. Não dá para ter vácuo em ação de contato. E achava, como a matéria é passiva, como algo passivo, algo que não há conceito de energia. Como é algo passivo, e movimento era por ação de contato, como é que explicar o movimento do universo? Achando que o movimento do universo é algo único, é uma grandeza que se conserva, que só é transferida de um corpo para outro. Vai sendo transferida e acaba voltando para o mesmo corpo depois, mas nunca se perde, nem se ganha. Achar que, então, isso é o princípio de conservação do movimento no universo. O movimento não é perdido nem criado, nem ganha, só é transferido. É como que a gente hoje em dia acha da energia, né? Mas se a matéria é passiva, o movimento é tudo por ação de contato, a matéria não tem força própria para se mover, ela só recebe o movimento e passa para adiante depois. Isso até no nível das partículas. Certo? E para isso acontecer tem que haver ausência de vácuo também no universo. O vácuo não pode existir, vácuo absoluto. Como é que vai transferir movimento do Sol para os planetas entre si? Então, ele achava que o sistema solar ele era heliocêntrico também. Com a condenação de Galileu, ele disfarça o texto dele para não parecer ser heliocêntrico, lá em 1633. Que ele toma conhecimento disso. Ele acha que ele morava na Suécia, até por questão de perseguição religiosa e tudo. Acho que eu não me lembro agora da biografia dele, mas ele foi tutor de uma princesa de um país protestante, acho que foi na Suécia. Até porque isso fez com que ele ficasse... Kepler também. Kepler também ficou era protestante, alemão, se isolou da perseguição, digamos, da Igreja Católica. Conseguiu não ter essa perseguição porque ele estava num lugar que não tinha a Igreja Católica no pé, né? Como Galileu. Quanto mais na corte dos Médici, da Toscana, que é aí que era muito dependente dos papas, da própria igreja. Então, ele achava que no começo da história, no começo, antes de ter o sistema solar, tinha um monte de partículas de forma caótica. Oi? Fala. O William tá pedindo para entrar na sala. Vou aqui, peraí. Cadê? Estão aqui. Vamos lá. E tem mais? Permitir. Tinha mais gente, além de William. Ele entrou? Parece que não. Olha, eu vou falar agora aqui. Se vai aparecer de novo aqui. Tente. Tá aqui, eu estou vendo aqui no WhatsApp, para não aparecer o WhatsApp que está ali na minha tela. Aqui. Assim, tenta de novo. Avisa para ele, tenta de novo que eu acho que ele
eu quando vi... Tá. Assim vai. Olha. Tá, sim, tá ele, tá aqui. Eu tinha visto. Esse turbilhonamento de partículas, certo? O que acontece é que no começo havia um monte de partículas de tudo quanto é tamanho, partículas de lá de tudo quanto é tamanho, e por isso com movimentos diferentes, massas diferentes, densidades diferentes, e essas partículas foram se aglutinando de acordo com o movimento, massa, densidade, sendo que teve partículas que se aglomeraram no centro por conta dessa diferença de movimento, gerou forças centrífugas e centrípetas. Então, umas se encaminharam para o centro, isso eram partículas de densidade não alta, baixa, e de movimento muito rápido, que se aglomeraram com muito movimento e entraram em ignição, formando o Sol. As outras foram se aglomerando para formar os planetas, até que formaram os planetas. Só que teve partículas que não formou coisa nenhuma, de tão pouco densas, e preenchendo esse espaço. E o Sol, ao continuar em movimento, girando, turbilhona o que está ao redor dele, forma turbilhonamento. Esse turbilhonamento vai girando as coisas ao redor do Sol. É a mesma coisa, os planetas, ao girarem, também geram seu próprio turbilhonamento. Então, dessas partículas leves, o que acontece, o que é segundo Descartes, é que haveria um equilíbrio entre o movimento de todos eles e a posição relativa deles em relação ao Sol, devido a esse equilíbrio. Se um planeta se afastasse um pouco da sua órbita, o próprio turbilhonamento faria com que ele voltasse à órbita. Então entra em equilíbrio e ele não consegue se afastar. Acontece que isso é uma explicação, né? Você pode ver muito especulativa, em que não há nenhuma evidência de observação astronômica que consiga. Muito pelo contrário. Segundo esse modelo, essa explicação cartesiana, essa explicação de Descartes, a gravidade, a ação gravitacional, a matéria é passiva. Então, matéria não atrai matéria, né? Matéria é sempre passiva, é tudo consequência do movimento. Então, o turbilhonamento dessas partículas leves ao redor da Terra nos pressiona aqui, certo? Então, esse turbilhonamento é mais intenso no Equador do que nos polos. Então, o peso, a ação gravitacional, nesse pensamento de Descartes, era para ser maior no Equador do que nos polos. E a tendência da Terra ao se formar desse jeito era ser espremida no Equador e fazer um alongamento nesse sentido. E não é achatada nos polos. Isso, com o tempo, se verifica isso, né? Que Newton estava certo. Porque o modelo, a explicação de Newton, dá para chegar à conclusão de que a gravidade, a ação gravitacional é uniforme ao redor da Terra e a Terra é achatada nos polos. Geógrafos, acho que no final do século XVIII, que verificaram realmente que a Terra é achatada nos polos. Medições geográficas, certo? Geológicas, aí eu não sei, isso foi muito tempo depois. Mas o ponto aí falho é a ação gravitacional. E, além do mais, outra coisa, não há nenhuma correlação entre massa de um planeta e a distância que ele está do Sol. Exatamente, não há nenhuma correlação. O equilíbrio aí foi outro, né? É outro.
o que eu quero explicar melhor é assim, a massa de Mercúrio é uma, você fazendo se fosse assim, poderia dizer que há uma correlação entre, não existe correlação entre massa e o equilíbrio do lugar da órbita dele, e sim da velocidade dele, mas não do ponto. Para o modelo de Descartes, teria que haver um equilíbrio de massa e densidade do planeta em relação em relação à distância que ele está do Sol, certo? Então não tem. Mercúrio tem uma massa muito pequena, Vênus bem maior e bem próxima da Terra. Marte é menor que a Terra, bem menor. E depois de Marte tem um monte de asteroides. Depois os gasosos, né? Júpiter, bem maior, relativamente maior que Saturno, que é maior que Netuno e Urano, eu não sei qual é o maior dele, em massa, mas e assim, mas na época só se ia até Saturno. Mas não existe nenhuma evidência de observação astronômica que corrobore esse modelo de Descartes. Ficou só na imaginação mesmo. Vamos lá. E Gassendi, o que ele tem de diferente em relação a Descartes, certo? É que ele é um mecanicista, mas para vocês verem uma diferença, porque eu coloquei os dois, porque os dois têm bastante divergências. Mas ele é empirista. E é um padre. A gente vai ver vários padres aqui nesse pessoal ao longo da história. Eles ainda davam grandes contribuições à ciência. Hoje em dia é muito difícil ter um padre cientista. Não é por questões de incompatibilidade, nem tanto. É questões porque a ciência se especializou muito, muito. Então, é muito difícil atualmente, para um sacerdote, ele dar contribuições originais à ciência, fazer pesquisa científica de ponta, etc. É muito difícil para todos nós darmos contribuições originais. O nível de especialização da ciência é muito grande. Realmente, imagina, por exemplo, astronomia e física, astrofísica. Não existe, praticamente hoje em dia não é nem astronomia, é astrofísica. Os astrônomos são a especialidade da física. O cara, primeiro, ele é um bacharel em física, que faz um mestrado, um doutorado na área da astronomia, é um astrofísico. E muito, quando fala de matéria escura, energia, aquela matéria negra, buracos. E tudo isso aí tem muito mais a ver com a física mesmo. Olha, agora ele nega a ideia de matéria passiva de Descartes. Para ele não fazia sentido a matéria não ter sua força própria. Para ele, ele achava que a matéria tinha alguma força própria, certo? E por conta da criação divina. Sendo que ele retoma o atomismo de Epicuro e a filosofia epicurista, que é uma filosofia materialista, mas conciliou com a fé cristã. Ele nega a parte material, materialista de Epicuro, materialista ateísta de Epicuro. Epicuro era ateísta. Já na Grécia Antiga, em que há uma argumentação dele a respeito do medo da morte. Epicuro tem uma argumentação sobre o medo da morte, que ele fala o seguinte, que as pessoas apelam para a religião, para essas crenças, muitas vezes por medo de enfrentar o desconhecido ou a morte. Mas das duas, uma. Ou a vida continua depois da morte, então, por isso,
e continua, então, o principal motivo do medo da morte acaba. Ou não tem vida após a morte, ou acaba a vida e pronto. Mas se acabar a vida e pronto, vai acabar, inclusive, a própria angústia e esse próprio medo da morte. E as preocupações, então, acaba tudo e tudo mesmo. É um nada. Então, para que também temer se vai acabar também o próprio medo, as próprias dores, etc. Então, ele usa essa argumentação. Que também. Tá, ele usa essa argumentação, mas essa argumentação não consegue, de qualquer maneira, eu acho que não consegue, para muitas vezes, não conseguiria aplacar esse medo, não. Vamos lá. Olha, o grande fracasso da época foi o estudo serigífero. Eu vou recapitular isso, tá, com vocês. Realmente, porque, como eu falei no começo da aula, ficou muita coisa. Foi falar de forma muito rápida e a gente não ficou muito. E a gente, no final das contas, se adiantou. Depois do intervalo, a gente fala em química e dá para falar tranquilamente. Tanto é que eu comecei a falar química, é o assunto daqui a 2 semanas. Circulação sanguínea por Descartes, lembre-se. Então, como explicar a circulação sanguínea sendo um pensamento cartesiano? Então, para Descartes, o sangue vinha frio, era resfriado pelos pulmões e chegava frio no coração, encontrava o coração. Quando entrava no coração, encontrava o coração quente, com fogo ardendo sem consumir, e o sangue se expandia por causa disso, era rapidamente ou violentamente vaporizado, provocava um colapso no coração, que o coração se expandia até o ponto que aguentava, depois se comprimia, ele entrava no colapso, expulsava o sangue renovado circulava pelo corpo, depois ia para os pulmões, resfriava e requentava, digamos assim, lá no coração. Então, essa diferença entre pulmões frios, afinal das contas, uma diferença de temperatura entre pulmões frios e coração quente, né? Resfriava nos pulmões, era reaquecido no coração, circulava, depois, à medida que ia perdendo esse calor, e perdia totalmente no pulmões, isso realimentava. No final das contas, o que alimentava era essa diferença entre pulmões e coração. Certo? Porque não se sabia na época para que servia pulmões. Porque não sabia na época o que era ar também. Não sabia, pensava-se que era só um elemento, era algo puro, como água. Ainda estamos no século XVII para XVIII, e a demonstração de que a água não é algo puro só foi com Lavoisier. A demonstração que o ar também não é puro foi nessa época, pouco antes dele. Foi no século XVIII, que se observou que havia coisa presente na atmosfera, que tinha gases diferentes. Então, a maioria achava que era para a força vital, a danada da força vital, desse conceito, que tinha que apelar para ele para explicar a vida. Mas você pode dizer que é uma hipótese fantasiosa, né? Uma especulação fantasiosa sem nenhuma evidência experimental, nenhuma comprovação. Ninguém nunca demonstrou que a força vital existisse. Por que eles acreditavam? Para poder explicar a vida. A vida seria inexplicável sem essa força, na época. Sem a força vital, eu não teria como explicar. Então, para a formação de novos seres, tinham, o ponto é esse, tinham 2 grandes correntes. A pré-formação ou preformismo,
que dividida em duas, que é o ovismo e o animalculismo, que o ser pré-formador estava no ovo, via da fêmea, ovo, o óvulo, né, casos mamíferos, e dos ovíparos estaria no ovo. E o animalculismo é no espermatozoide, ou seja, do via macho. Mas tinha que ter um ser pré-formado, ou seja, tinha que estar um num ou no outro. Também a formação embrionária, a formação de novos seres vivos era um nó para eles. Era algo de uma explicação muito difícil. Muito. A explicação, eles não tinham ainda como. Hoje em dia é fácil, né, falar isso. Mas eles não tinham condições de dar explicação sobre a origem de novos seres. Não tinham mesmo. Mas tentaram. E tentaram e criaram um nó que. Porque, olha, seria o seguinte: na época, se fosse admitida a ignorância, e como é que seria o passo a passo para isso, teria que haver outros conhecimentos. Falta conhecimento, teria que haver outros conhecimentos antes de se partir para essa explicação da formação de novos seres. Então, falar do animáculo, ou do homúnculo, ou na mãe, ou no pai, etc., é uma imaginação muito grande. Eles não perceberam que estava faltando conhecimentos mais básicos antes de partir para isso. Olha, isso acontece. De novo, outra coisa, que também é falta de modéstia epistemológica, mas outra coisa, né? A gente vai ver no século XIX que já isso aconteceu, no caso da genética, antes da genética mendeliana. Aquela velha história, preferiu falar eu não sei do que partir para. Tem que partir para a coisa mais simples. Isso é os microscópios da época, aqui no começo dos anos 1600, aqui no final. Um pouquinho melhor, mas eram umas porcarias. Para ver homúnculo dentro do espermatozoide, dentro daquilo ali, era muita imaginação. Aqui um exemplo de um ovista, Schwermendan, ele era neerlandês, né, holandês, os dois, e Van Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, esse aqui, o segundo. E Leeuwenhoek, sei lá se a pronúncia é assim, eu não vou parar. O holandês tem uns fonemas muito difíceis. Pior ainda é dinamarquês. Dinamarquês é pior ainda. Esse O com E tem som de U, é o mesmo. Leeuwenhoek. Se fosse alemão, seria E. É como do francês, E, né? Se fosse alemão, francês, Anton. E o V é som de F, como é em alemão. O holandês é muito parecido com o alemão do norte, com o alemão que não é o padrão, é o flat, é o Plattdeutsch. Sim. Então, todos os dois holandeses, esse aqui é o ovista e o Schwermandan era um naturalista, enquanto que Leeuwenhoek era um amador, certo? Então, essa descrição dos espermatozoides foi ao microscópio foi feita por ele, por Leeuwenhoek. Né? Foi feita por ele, enquanto que o Schwermandan estudava insetos, era um naturalista especialista em insetos. Era um cara voltado mais. Oi. Oi. Fala. Na sala. Tem gente querendo entrar na sala.
Professor, seu microfone está mutado. Não tá dando para ouvir. Ele desligou por quê? Não entendi. Eu vi que ele está desligado. Frequência agora, viu? Eu vi agora o desligar, mas não sei por que desligou. Será que eu cliquei aqui sem querer? Não sei. Vamos. Então, a ideia deles era a seguinte. A ideia deles é o seguinte, que um novo ser surge porque já existe um ser pré-formado. Agora não importa se é a mãe ou pai. Ser de origem paterna era muito mais difícil na época de aceitar. Pouca gente aceitava por causa da quantidade de espermatozoide que existe, que é muito grande. Então, são muitos seres, cada um com seu homúnculo, ou poder chegar a milhões de homúnculos, só um vai crescer. Então, Deus não poderia ter criado tantos seres destinados à morte, que é obrigatoriamente a morte, iam morrer de qualquer maneira. Não chegarem nem a começar a crescer na mãe. Então, era coisa muito contra também esse pensamento religioso, certo? E quanto via materna, não. Cada óvulo vai lá com o seu homúnculo, que só faria crescer no útero ou no ovo a partir da fecundação do pai. O pai forneceria ou força vital ou coisa para começar. E a epigênese, certo? O próprio Descartes era um partidário da epigênese. Mas, e esse pessoal todinho, depois, ao longo do século XVIII, e, olha, vou dizer o seguinte, o debate entre os pré-formistas e o partidário da epigênese foi um debate que ficou inconcluso e a coisa só se resolveu quando todos os dois foram abandonados, porque ninguém estava certo. Quando todos os dois foram abandonados, porque foram se acumulando evidências contrárias tanto à pré-formação quanto à epigênese. Porque todos os dois estavam errados, então o que a história fez foi juntar evidências de que todos os dois estavam errados. Autor Descartes era um partidário da epigênese, e na epigênese eles achavam que não havia um ser pré-formado, e sim uma matéria amorfa que se organizava, que juntava as partículas da mãe com do pai. E essas partículas se montariam, certo? A partir de processos mecânicos, é como se fosse montagem na máquina, né? As partículas seriam as peças que iriam se encaixando, se montando, etc., e que dariam origem a um novo ser. Mas, depois, o Tembley mostrou a capacidade de regeneração das hidras. Isso vai contra o pré-formismo. E os híbridos, que o Reuter falou. Joseph Gottlieb Kuhlreuter. E os híbridos? Como explicar? O pré-formismo não explica. Se não explica, porque não consegue explicar se o predomínio nos traços físicos dos filhos, porque quando às vezes predomina o pai ou a mãe, ou mistura os dois, não consegue explicar a partir do pré-formismo. Aí eles davam um tipo de explicação ad hoc, metiam uma explicação ad hoc dizendo não, é que o pai contribui também com força vital, etc., e isso altera a aparência daquele ser que está crescendo dentro da mãe. Maupertuis,
Maupetit, Thuy, não, e Buffon fala de moléculas orgânicas, porque todos os dois, esse como experimentador e Buffon como um teórico, os dois trabalhavam conjuntamente, que uma explicação é que os seres vivos tinham moléculas próprias, moléculas orgânicas entre aspas, que não tem o sentido da química aí não, que essas partículas eram partículas próprias, e eles chamavam na época de moléculas, e acho que com o tempo a palavra ganhou outro sentido para a química, que eram dotados de força vital, partículas da matéria com um princípio vital que gerava essa organização. E vocês podem ver que isso aqui é o quê? É geração espontânea. Isso aqui, os dois eram partidários também da geração espontânea. E outro grande debate inconcluso foi a geração espontânea, no século XVIII. Inconcluso, porque esse debate, essa verificação que a geração espontânea não existe, não foi resolvido nem por Pasteur. Vou adiantar logo isso para vocês. Nem Pasteur resolve. Em 1860. A história posterior a Pasteur mostrou que ele estava certo. Por isso, muita gente pensa que ele refutou a geração espontânea, porque ele não refuta o resultado dos experimentos de Pasteur, permitem uma conclusão favorável à refutação da geração espontânea. Os resultados permitiram verificar uma coisa: o papel do ar na contaminação. E isso era fundamental para aqueles que não aceitavam a geração espontânea, porque está mostrando que o ar tem a ver com a contaminação, com o aparecimento de micro-organismos, que é consequência do ar. Porque aquela solução ali, aquele caldo nutritivo já estava estéril. Para aparecer novos micro-organismos, tem que ter o contágio pelo ar. Certo? E isso era favorável a quem queria refutar a geração espontânea. Porque para ter geração espontânea, os micro-organismos têm que se desenvolver a partir da matéria orgânica que está ali, e não por contaminação do ar. Mas o que ele mostrou foi isso, que o ar tem um papel importante nessa contaminação. É muito diferente de dizer Pasteur refutou a geração espontânea. Não, ele não refutou, não. Mas isso é uma outra história, certo? E envolve também bastidores e uma certa politicagem na época, porque Pasteur era muito mais influente na Academia Francesa de Ciências do que o Pouchet, que era o adversário dele. Mas vamos lá. Aquele experimento Redi, de Francesco Redi, ainda no século XVII, aquele experimento com carne apodrecendo, que se abrir, aparecem moscas e ele observou, aparecem moscas e depois larvas. Colocar gaze, aparecem as moscas na gaze, tem que conseguir chegar, e as larvas vão aparecer aqui na gaze. E se ele fechar com algo impermeável, algo que não permita um tecido fechado mesmo, que não permita que o cheiro da podridão saia, não vai atrair nem as moscas e não vão aparecer também larvas. O que está mostrando aqui? Que as larvas são consequência das moscas. E observou que são de eclosão de ovos. Ele mostra que tem ovos aqui, teve ovos, etc. E não como consequência da decomposição da matéria orgânica da carne, da reorganização dessa matéria a partir do princípio, de uma força vital. Mas teve um problema. E os micro-organismos? Aí é outra história. E os seres muito pequenininhos? Aí é uma outra história.
o, certo? Já no século XVIII, Needham, que era um partidário da epigênese, um defensor da epigênese, e também foi da geração espontânea. Todo mundo que era defensor da geração espontânea era partidário da epigênese. O oposto, nem todos partidários da epigênese eram defensores da geração espontânea. Isso não é tão exato assim. O cara não era as duas coisas ao mesmo tempo, nem todos. Mas quem defendia a geração espontânea, acreditava na geração espontânea, era também um partidário da epigênese. Isso sim. Não vice-versa. O que eu quero dizer é isso. Teve apoio de Buffon, Maupetit, Maupetit e os outros defensores da epigênese. A questão é os experimentos que ele fez e os erros experimentais. Você vê que agora são experimentos, né? Você tem aqui para fazer isso aqui, como o experimento aqui aqui com as moscas e a carne apodrecida, se tem que ter uma hipótese elaborada, controle e variações, observação dos resultados, e chegar à conclusão aqui, uma hipótese elaborada que a carne apodrecendo não gera, se estiver isolado, o que gera as larvas são moscas que são atraídas pela carne, né? Isso é uma montagem experimental. E Han também teve uma montagem experimental, certo? E a hipótese dele é que os micro-organismos eram gerados espontaneamente a partir de um caldo nutritivo, de um caldo de como cerveja, de carne, caldo orgânico. E já se sabia na época que o calor matava. Isso já se sabia, já se tinha observado isso. Calor mata, se deixando aberto, aparece micro-organismo. Certo? Aí tudo bem. Por que eles apareceram? Vieram pelo ar ou foi uma organização, uma reorganização dessa matéria orgânica, gerando espontaneamente esses micro-organismos? Ele repetiu o experimento fechando o frasco. Só que ele fechou o frasco com rolha. Ele não sabia disso, foi um motivo de contaminação. A rolha tem um bom isolamento térmico e micro-organismos têm uma certa resistência também a serem mortos. Tem muitos que têm formas resistentes e houve contaminação pela rolha. Depois, de algum tempo, aparece micro-organismos, sim, quando se fecha com rolha. Certo? Mas ele atribuiu isso, já que está fechado, é que não vieram pelo ar ou coisa assim, foi por geração espontânea que eles apareceram. Foi a conclusão que ele fez. Ele fez um experimento até direitinho, né? Com hipótese, e verificou, mas há erro experimental, erro de técnica. Esse erro aqui foi um erro técnico. Não vou dizer erro metodológico, foi um erro. Metodologia é uma coisa, diz respeito ao conjunto de normas de procedimento científico, ao conjunto das normas, a metodologia. E a parte técnica é o prático mesmo, né? Então, fechar com rolha foi um erro técnico. E não sabia por quê. Aí o Spallanzani, que também era padre, só que italiano, né? Negava a geração espontânea, era partidário da pré-formação. O apoio foi Bonnet, outro francês, foi um francês que contém. O Needham era inglês. Teve apoio de Buffon, que era francês. E esse teve apoio de Bonnet, esse Charles Bonnet. Observou a partenogenese, que o Charles Bonnet tinha observado a parternogênese
e todos que ainda eram preformistas no século XVIII, também apoiaram o Spallanzani, que é a estátua aqui dele na cidadezinha na Itália que ele nasceu. Sim. Aí foi um debate que eu acho, para os dias atuais, como falei para vocês, um debate científico entre dois padres. Certo? Mas, vamos lá. Como foi o experimento dele? Ele fez aquele mesmo tipo de experimento, certo? Cresceu, né? Só que ele usou tampão de vidro e selou, com aquecimento. Só depois, e nada de crescer, só depois do quebrado, o lacre quebrado e permitir o ar, é que houve crescimento. Certo? Então, a grande diferença é esse, não teve problema técnico, realmente, porque ele usou um tampão de vidro que não houve a contaminação. Mas o problema é o seguinte: o pessoal que está do lado de Needham argumentou que ele tinha destruído a força vital, que o experimento dele, com esse aquecimento todinho aqui, e aquecendo aqui também, e aqueceu o ar por conta disso, que usou muito mais calor para poder selar aqui, tinha também destruído a força vital. Os organismos não cresceram porque ele tinha destruído a força vital. Então, ele passou para demonstrar que ele não tinha destruído a força vital, 20 anos tentando mostrar que não tinha destruído a força vital. E é lógico que ele fracassou, porque não dá para demonstrar não ter destruído algo que não existe para poder ser destruído. Como é que vai destruir uma coisa que não existe? Porque força vital não existe. Simplesmente assim. E não se tinha como. E por que ele não contestou que força vital nem sequer existe, prova que ela existe? Não. Também ele não tinha, na época, como contestar isso. Está cheio de defeito aqui. Também ele não tinha como contestar isso. Eu vou dar intervalo agora para falar da química, certo? Intervalo. Até às, vamos lá, 10h20. Às 10h20, são 10 horas. O meu computador está marcando 10h02. Vamos lá, pessoal, no intervalo. Vou parar de gravar, parar a apresentação, parar a gravação.